Pessoas se assustam quando eu falo que eu estou na igreja, eu vim para o Evangelho tem 20 anos, mas precisamente 7 anos que eu conheci o Senhor Jesus. Elas levam um choque quando eu digo isso. E por que eu digo isso? Porque não está relacionado ao que eu operei, ao que eu efetuei. Nós temos um pensamento muito equivocado em relação... porque eu tenho dom e eu trabalho para o reino, eu já conheço a Deus. Por quê? Porque eu trabalho para o reino, porque eu efetuo, né? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, meu nome está lá no hall de membros. Então, eu sei que eu conheço a Deus. E o ponto de vista nesse termo é muito equivocado, porque isso não tem nada a ver, né? Trabalhar para Deus não significa precisamente que eu o conheço. Então, nós erramos muito. Eu fiquei 13 anos sem conhecer a Deus. Por que eu digo isso? Porque eu trabalhei para Deus, mas eu não o conhecia. E a gente precisa entender que trabalhar para Deus sem conhecê-lo é uma insanidade. Então eu posso dizer que eu fiquei 13 anos insana. Não, eu falo isso com muita propriedade e não tenho problema nenhum em falar acerca disso. Não tenho mesmo. Hoje eu não tenho mais. Já tive o que vão pensar, o que vão falar, mas hoje eu não tenho problema com isso, porque hoje eu o conheço. E por que eu sei que hoje eu o conheço? Por que eu digo que tem 7 anos que eu o conheço? Porque não está relacionado pelo tanto que eu trabalhei, eu trabalho, sim, mas pelo tanto que Ele trabalha em mim e não através de mim, não é? Nascer de novo, nós achamos que nascer de novo da água e do Espírito, como disse Jesus a Nicodemos, é uma mudança de comportamento. No meu caso, eu saí do mundo, eu não faço mais aquilo que eu fazia, mas não é suficiente, né? Isso é um passo, né? Isso é o início, mas existe algo muito mais profundo, né? Existe um trabalhar do Espírito muito mais intenso e não é mudança de comportamento, né? Ter mudado comportamento não é suficiente, porque eu acredito que quando nós somos lapidados e trabalhados na fornalha da aflição em nosso interior, há uma transformação em nós, né? E essa transformação não é mudança de comportamento. A mudança de comportamento, na verdade, ela é uma evidência, né? Uma das evidências que o novo nascimento causa, né? É uma consequência do que o novo nascimento causa. É uma das características, porque o novo nascimento é a transformação de natureza, não é? Você realmente não ser mais quem você era, e não apenas pelo comportamento que não é igual, né? Porque eu conheço pessoas, né? Eu vou falar aqui um pouco abertamente sobre os testemunhos, né? De pessoas que vêm até mim, que eu não faço mais isso, né? Eu deixei de fazer isso, mas eu sinto vontade. Eu sinto vontade de beber ainda, eu sinto vontade ainda de dar um teco ainda na cocaína, eu ainda tenho vontade ainda de ir para uma baladinha, às vezes eu dou uma escutadinha de uma música e meu corpo dá uma tremidinha. Você percebe a diferença? Ele mudou o comportamento, mas ele ainda sente desejo por aquele comportamento. E isso um dia vai estourar. É uma bomba, tá? Que está na faísca. Um dia isso explode, né? Porque não basta eu não fazer mais, não, eu não faço mais e isso não me domina mais, mas está no meu interior, ainda existe um desejo dentro de mim. Então é só uma mudança de comportamento. Mas a transformação de natureza, não. A transformação de natureza, você não tem mais desejo por aquilo. Você não tem, aquilo não tem mais domínio sobre você, em hipótese alguma, né? Não te faz bem, né? Isso não quer dizer também precisamente que você recrimine pessoas que faz, né?
que você julgue as pessoas que fazem, né? Porque também é um erro muito grande que nós não fazemos, mas condenamos quem faz, não é? Então, isso está relacionado a você, é algo muito pessoal, né? Eu fazia aquilo, mas hoje eu não faço mais. Ah, porque o pastor não deixa, porque a igreja... Não, querido, eu não tenho mais prazer nisso, né? Eu não tenho mais vontade disso. Isso sim é o novo nascimento. Isso é a transformação de natureza. Então eu fui viver isso tem 7 anos, né? Tem 7 anos que eu fui viver isso. Uma das coisas que eu fui viver em minha vida foi isso, não senti desejo, né? Eu fiquei 13 anos trabalhando para Deus, né? Viajando, fazendo a obra de Deus, mas lá no meu interior eu ainda era uma mulher muito irritadiça, eu ainda era uma mulher assim muito dominadora, eu ainda era uma mulher assim que não sabia lidar com conflitos, que estava prestes a explodir a qualquer momento, não tinha diálogo, né? Era uma pessoa assim intolerante. Então foi muito processo, né? Foi muito processo. Hoje eu falo abertamente, né? Que hoje eu sei quem eu sou em Deus e é fantástico, porque quando você descobre a sua identidade em Deus, você se liberta. É uma libertação, eu falo muito isso, né? Eu quero que as pessoas vivam isso. Que eu semeio nas pessoas o que Deus planta na minha vida, o que Deus semeia na minha vida, eu semeio na vida das pessoas. E eu digo a elas, eu quero que você esteja nesse lugar que eu estou em Deus, porque é libertador, libertador. Você não está mais presa à opinião das pessoas, não é? A opinião das pessoas não norteia mais a sua vida, porque agora você se permitiu ser tratado na fornalha da aflição. E eu acho muito fantástico falar acerca da aflição, que é uma das coisas e um dos meios que o Senhor Deus usa para fazer com que a gente viva um novo nascimento. É um dos meios que o Senhor Deus usa, olhando para Jó, né? Você sabe que Jó enfrentou tudo que ele enfrentou, perdeu tudo, né? Perdeu quase a própria vida, só que nessa aflição, né? Mesmo os amigos julgando Jó, né? Falando que Jó devia ter algum pecado incubado, e a mulher dizendo para Jó amaldiçoar o teu Deus e morrer. No meio de tudo isso, no meio do ápice da aflição, algo me chama muita atenção no que Jó disse. Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Gente, para Jó dizer isso, Jó não era mais o mesmo. Jó não conhecia a Deus mais pelos rituais que ele fazia, pelos sacrifícios que ele fazia, pela intenção que ele tinha de fazer, acreditando que haveria livramento, que haveria uma bênção, né? Jó viveu assim uma transformação interior tão poderosa que ele tinha convicção que tudo aquilo ali era para um propósito, que ele não sabia qual, mas ele tinha convicção de que Deus estava no controle. Por isso ele abre a sua boca, mesmo sem dentes, porque a enfermidade lhe arrancou os dentes, mesmo com a língua ferida, mesmo com mau hálito, mesmo sem unha, a sua carne apodrecida, e ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é fantástico, gente. É isso que a aflição faz com a gente. Não é? É lindo quando o Senhor te coloca na fornalha da aflição e você entende que é para limpar o seu coração, é para tirar as escórias, para que você tenha um relacionamento mais profundo, para que você busque-o intencionalmente por quem Ele é e não pelo que Ele pode te dar ou pelo que Ele pode fazer. Não que nós não queiramos que Ele faça, que Ele nos dê, não é? Isso é hipocrisia dizer: não, eu não sirvo a Deus pelo que Ele faz. Nós fazemos e buscamos a Deus também pelo que Ele faz, mas o ponto culminante, preponderante, não é o que Ele faz mais. Por isso Moisés disse: se a tua presença não for, eu não irei, nós não queremos ir, não nos faça subir daqui, porque ele está entendendo a seguinte coisa, que a presença do anjo para ele não é suficiente.
Ele viu muitas coisas Deus operar, mas ele já não está mais ali por causa do que Deus faz apenas, mas pelo que Deus é, pelo prazer da sua companhia. Por isso está escrito em Salmos que para os filhos de Israel Deus revelou os seus feitos, suas maravilhas, mas para Moisés Deus revelou os seus caminhos. Isso é muito forte, gente. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, né? O temor é o respeito, é a reverência, não é o medo, né? Nós temos uma visão muito equivocada. Eu estou com medo de ir para o inferno, então eu vou ficar na igreja. Eu estou com medo de ir para o inferno, então eu vou obedecer todas as regras, todos os dogmas, não é? E literalmente isso não salva ninguém no fogo do inferno, gente, não é? Por quê? Porque meu coração quer. Não adianta eu não fazer, né? Se o meu coração deseja muito. Então, não adianta mudar exteriormente, não é? Se a minha conjuntura interna, interior, não está alinhada com a minha exterior, eu sou uma fraude. E Deus não quer que eu seja uma fraude. Deus quer que eu realmente não faça porque eu não quero fazer. Né? Não baseado a uma regra, a um dogma, não porque é proibido, porque não, é pelo prazer de agradar a Deus, porque eu não quero entristecer o coração do meu Deus e isso não me faz bem. Eu quero o que Deus quer para mim, porque o filho quer parecer com seu pai. Então, se as minhas atitudes, se os meus comportamentos não condiz com o meu pai, eu não nasci de novo. E a gente vai entendendo isso com os processos da vida, né?